Olá, seja bem-vindo ao episódio 295 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Ainda na semana passada, eu dizia aos nossos ouvintes para não desanimarem se as suas questões não fossem logo respondidas, porque nunca se sabe quando é que essa oportunidade chega, e cá está a prova disso. O ouvinte Simão Vasconcelos Soares enviou-nos esta pergunta em março de 2022, hein? Há 3 redondos anos. Mas cá estamos a responder. Mas cá estamos nós. Só agora é que chegou a altura certa para falar dela. E eu passo a citá-lo. Gostaria de sugerir o 11 de março de 1975 como tema para um próximo programa, diz o ouvinte. Creio ser uma matéria com vários contornos interessantes, como o bombardeamento do RAL 1, a fuga de Spínola para a Espanha, a Assembleia Selvagem, etc. E de facto, Rui, estamos à beira de assinalar os 50 anos do 11 de março de 1975, uma data absolutamente fundamental da Revolução de Abril, que foi sendo feita de avanços e de alguns recuos. E no caso do golpe falhado do 11 de março de 75, o que dele resultou foi a ascensão das forças de esquerda radical e da ala pró-soviética do movimento das Forças Armadas, que após a fuga de António de Spínola para a Espanha tomou conta da iniciativa política, com invasões de empresas e de propriedades, intensificando o chamado processo revolucionário em curso, portanto, o chamado PREC, e abrindo as portas para aquilo que viria a ficar conhecido como o Verão Quente de 75. O ouvinte Simão Vasconcelos Soares pede para falares de Spínola, Rui, do bombardeamento do Ralis, que causou um morto e vários feridos, e da chamada Assembleia Selvagem, que na noite de 11 para 12 de março de 75 reuniu 200 militares do FMA e do MFA, e na qual foram aprovadas algumas das medidas mais radicais do PREC, a nacionalização da banca, a criação do Conselho da Revolução, e onde também foram rejeitadas, felizmente, as propostas para fuzilar os militares envolvidos no golpe. Mas a tudo isto, eu queria ainda acrescentar um pedido, que é este. Aparentemente, o que fez explotar a tentativa de golpe de Spínola são os rumores sobre uma suposta Operação Matança da Páscoa, que se estaria a preparar com os apoios de Moscovo, o assassinato, e que daí resultaria o assassinato de centenas de militares próximos de Spínola. É verdade que o 11 de março arranca por causa de um rumor que acaba por se revelar sem fundamento, ou parece que essa é uma explicação demasiado simplista para aquilo que aconteceu? Sim, parece-me bastante simplista. A matança da Páscoa não justifica tudo. O golpe ou o confronto militar de 11 de março parece ser um daqueles casos em que aqueles que perderam não sabem bem porque é que perderam e aqueles que ganharam também não sabem bem porque é que ganharam. E, portanto, uns e outros tentam inventar histórias e mitos, não exatamente para enganar as outras pessoas, mas para se convencerem a eles próprios, para as coisas fazerem sentido para eles próprios. Quer dizer, há muitos depoimentos, muitas memórias, e é com depoimentos e memórias que, sobretudo, trabalhamos, quer dizer, porque é isso que um golpe não deixa aquele rastro administrativo de um processo de reformas, quer dizer, deixa, sobretudo, gente a contar o que é que lhe aconteceu, sim, ou investigadores da época também a interrogarem suspeitos, digamos assim, de participarem no, sim, golpe para saber o que é que fizeram, mas é isso que temos, portanto, depoimentos, memórias, todos mais ou menos interessados, e o que percebemos é que toda a gente ali está a tentar contar uma história que faça sentido não apenas para quem está a ouvir, mas para si próprio, quer dizer, para tentarem perceber, sim, porque é que eu fiz isto, quer dizer, porque é que me aconteceu isto, quer dizer, então vou inventar aqui vou contar, sim, esta história. Portanto, é daqueles momentos históricos absolutamente caóticos, totalmente os seus protagonistas fingem que não, na verdade isto fazia algum sentido. Estava tudo sob controle e nós sabíamos nada. O que é que estava a fazer. Não sabiam. Ninguém se teria comportado daquela, sim, maneira se por acaso soubessem o que é que estavam a fazer. O ponto de partida, de facto, é a divisão e a enorme desconfiança que existia entre os protagonistas da política portuguesa a seguir ao 25 de abril de
1974. Nós já falámos aqui dessa divisão e dessa desconfiança. O general Spínola tinha sido eleito presidente da Junta, tinha sido escolhido para presidente da Junta de Salvação Nacional em 25 de abril de 1974, depois vai se tornar presidente da República em 15 de maio de 1974 e na presidência vai entrar em confronto com a chamada Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, que é onde está aquilo que depois vai ser designado por esquerda militar, que são os oficiais que estão próximos ou em sintonia com o PCP ou com a extrema-esquerda. Por exemplo, o coronel Vasco Gonçalves, que vem a ser primeiro-ministro no verão de 1974 e que está muito alinhado com o PCP, ou o major Melo Antunes, que vem a ser também ministro sem pasta no verão de 1974 e que inicialmente está próximo também do PCP, aliás, é o militar mais próximo do PCP inicialmente, mas depois se distancia imenso e torna-se até um adversário da influência do PCP em 1975. Portanto, do confronto entre o general Spínola na presidência da República e a Comissão Coordenadora do MFA, que domina ou que tem uma ascendência muito grande no Conselho de Estado e no Governo, sobretudo a partir do momento em que Vasco Gonçalves se torna primeiro-ministro, do confronto entre Spínola e a Comissão Coordenadora, resulta a derrota de Spínola em setembro de 1974, depois daquela tentativa que Spínola faz de arranjar uma manifestação popular em Lisboa a seu favor, a esquerda militar bloqueia, impede essa manifestação. Spínola, na sequência desse fracasso, vem admitir-se a 30 de setembro de 1974 e é substituído por Costa Gomes. Já contamos esta história aqui, é só procurar um bocadinho. Estamos aqui apenas... E foi há pouco tempo. Ora bem... É procurar no feed do resto da história. Exatamente. Sim. Quer dizer, foi há umas... há poucos meses. Há poucos meses. Nem há meio ano. Falámos disso a propósito das efemérides, portanto, em setembro e em julho, enfim, por aí. Temos contado essa história, sim. Spínola, em 1974, Spínola tinha parecido, apesar da sua reputação, apesar da posição que tinha como Presidente da República, Spínola tinha parecido uma figura algo isolada. Isolada em relação aos partidos políticos, aos principais partidos políticos, como o PS, o próprio PCP, claro, mas o Partido Socialista, o PPD ou o CDS, que mesmo quando estavam de acordo com as suas ideias políticas, no caso do PPD e do CDS, pareciam de alguma maneira desconfiados do gaullismo, isto é, do presidencialismo de Spínola. Os partidos queriam também mandar, não queriam que o presidente se mandasse. E, portanto, não o vão apoiar, por exemplo, em 28 de setembro, a manifestação do 28 de setembro de 1974 não é apoiada nem pelo PPD nem pelo CDS. Portanto, Spínola, nem pelo PS, portanto, Spínola parece assim um bocado isolado em relação aos principais partidos do governo e do poder. O CDS não está no governo, mas está no Conselho de Estado, mas Spínola parece isolado em relação a eles e também parece um bocadinho isolado em relação às Forças Armadas, onde há muita gente, há muitos spinolistas. Há muita gente que tem as ideias de Spínola e que tem mais simpatia por Spínola do que tem pela esquerda militar, mas onde Spínola, pelo facto de estar identificado com aquela opção, como já aqui dissemos a propósito da descolonização, Spínola está identificado com aquela opção que é só há descolonização através de eleições. É preciso haver eleições no ultramar. É preciso que as populações do ultramar se manifestem por via eleitoral sobre o que querem fazer. E como essa opção é recusada pelos partidos armados que combatem a administração portuguesa, e queria dizer que para haver eleições no ultramar, basicamente seria preciso continuar a guerra. E há muita gente nas Forças Armadas que acha que isso é uma opção absolutamente inviável. Isto é, que depois do 25 de abril de 1974, as Forças Armadas já não estão em condições, no novo ambiente criado pelo 25 de abril, já não estão, por muitas razões, já não estão em condições de continuar o esforço de guerra tal como o faziam antes de 74 e, portanto, quando
afasta-se um bocado de Spínola, quer dizer, mantém-se um bocadinho distantes de Spínola, e quando Spínola entra em confronto com a esquerda militar tem o apoio do PCP e da extrema-esquerda, portanto tem um apoio partidário, e a maior parte das Forças Armadas provavelmente também tem algumas dúvidas em manter Spínola na presidência, no caso de Spínola insistir naquelas suas opções de descolonização, e portanto ficam também, enfim, deixam Spínola sozinho. E é assim que Spínola perde no verão e no outono de 1974. Ora bem, estamos a falar de 1974. No princípio de 1975, em janeiro de 1975, as coisas são muito diferentes. E são muito diferentes porquê? Primeiro, a questão do ultramar parecia decidida. Decidida, aliás, no sentido da entrega dos territórios à ditadura dos partidos independentistas armados. Tinha acontecido isso na Guiné, tinha acontecido isso em Moçambique, aliás, numa opção ainda sancionada por Spínola, em 7 de setembro de 1974, porque, reparem, Spínola tem esta reputação, mas depois essa reputação não corresponde àquilo que Spínola faz. Mas tem essa reputação, quer dizer, de que quer eleições e que quer um processo democrático também no ultramar. Mas a verdade, portanto, mas isso já não está em cima da mesa no princípio de 1975. Mas o próprio Spínola era o quê nessa altura? Spínola está em casa, está em Massamá, na sua casa, a ver televisão. Enfim, não sei, se calhar a televisão não era assim tão interessante como isso. Mas já vamos mas está a fazer algumas coisas, já vamos falar disso. Já estamos a falar disso. Certo, não, mas estava afastado de qualquer está afastado de qualquer cargo, não tem nenhum cargo, não tem nenhum Sim. cargo. É um general no ativo e ninguém ainda. lhe arranjou nada, para ele se entreter. Está lá. O regime não arranjou nada. Ele tem uma nada conversa com o Costa Gomes, em setembro ou outubro de 1974, ainda em que ele diz, e se eu me candidatar à presidência? E Costa Gomes, que é o novo Presidente da República, diz, sim, depois candidato está à presidência, está descansado. Há esta vaga ideia de que ele ainda pode vir a ser Presidente da República quando houver eleições presidenciais. Agora, mas estávamos a falar das desvantagens de Spínola em 1974 e estávamos a explicar que essas desvantagens já não são tão grandes no princípio, em janeiro de 1975. Primeiro porque a questão do ultramar está resolvida, com o acordo de Alvor, que também entrega Angola aos partidos independentistas armados, naquele caso 3, ao MPLA, à UNITA e à FNLA, através de eleições, aí há eleições, mas são eleições apenas esses partidos armados podem concorrer, mas, portanto, está encerrada essa questão, portanto, aí Spínola já não tem nada a dizer, o dossiê está encerrado naquilo que diz respeito a Portugal, aparentemente. Portanto, isso por um lado. Portanto, das Forças Armadas, Spínola já não suscita essa questão da descolonização, o dossiê de descolonização está mais ou menos encerrado. E, em segundo lugar, há uma nova dinâmica política. Essa nova dinâmica política é que começam a aparecer forças civis, que já não são apenas aquelas forças muito conotadas com a chamada direita em 1974, são outras forças políticas que se começam a reagir contra o domínio que o PCP tem. O PCP, neste momento, o Partido Comunista Português, tem um grande domínio associado à esquerda militar. Isto é, a esquerda militar manda no governo, manda no chamado Conselho dos 20, que é uma espécie de um órgão superior do MFA, e o PCP tem essa dominância. Essa dominância tinha-se visto na questão da unicidade sindical. O Spínola, nessa altura, era o quê? Ele tinha-se demitido da presidência da República, estava em casa a ver televisão? Era um general, enfim, não sei se era a ver televisão ou a fazer outras coisas mais interessantes, mas ele era um general no ativo, que estava sem comando militar. E ninguém tinha atribuído nenhuma função. Em Massamá, em Lisboa, sem nenhuma função atribuída, e havia vaga expectativa de que ele pudesse candidatar-se às eleições para Presidente da República, quando houvesse eleições para a Presidência da República, que seria 2 anos depois, certo. 1 ano ou 2 anos depois, ainda não havia o calendário eleitoral para isso. Mas estávamos a dizer, no princípio de 1975 muita coisa tinha mudado em relação àquilo que limitava a ação do general Spínola em 1974. Certo. Primeiro, a questão do ultramar. A questão do ultramar estava decidida. Em janeiro de 1975 há o Acordo de Alvor, que basicamente entrega Angola aos
3 partidos armados, há eleições, mas são eleições a que só os 3 partidos armados, a MPL, a FNLA e a UNITA, podem concorrer, e no caso da Guiné e de Moçambique já tinha ficado resolvido, aliás, no tempo do general Spínola, certo, em agosto e em setembro de 1974, com a entrega ao PAIGC da Guiné e a entrega de Moçambique à Frelimo. Mas, quer dizer, a partir deste momento já não há aquela ideia de, bem, se Spínola regressar, vai mudar outra vez a política de descolonização. A política de descolonização parece concluída no princípio de 1975 e muito difícil de reverter, por várias razões, até razões também militares, uma vez que, por exemplo, no caso de Angola, os partidos estão digamos, a conquistar terreno, os partidos armados independentistas estão a conquistar terreno e, portanto, já não é possível fazer outras coisas. Portanto, pelo lado da descolonização, Spínola, se voltasse a aparecer politicamente, já não teria essa desvantagem. Pelo lado dos partidos políticos, nós estávamos a dizer, os partidos políticos tinham desconfiado do presidencialismo de Spínola. Estamos a falar sobretudo daqueles partidos políticos que podiam, de alguma maneira, estar em sintonia com ele. Partido Socialista, PPD, CDS. Ora bem, em janeiro de 1975, esses partidos já não estão preocupados com o presidencialismo do general Spínola, estão preocupados com a ascendência do PCP por via da aliança que o PCP tem com a esquerda militar. Isso tinha-se visto na questão da chamada unicidade sindical em janeiro de 1975. O que é que tinha sido a unicidade sindical? A unicidade sindical em 1975 tinha sido uma opção do governo e do MFA para manter como sindicatos únicos os sindicatos que existiam em 1974, os chamados sindicatos nacionais do Estado Novo. Portanto, o que o MFA decide em janeiro de 1975 é que há liberdade para os portugueses fazerem isto e aquilo, mas não nos sindicatos. Os sindicatos têm de ser os mesmos que existiam antes do 25 de Abril. E porquê? Porque esses sindicatos tinham sido tomados pelo PCP. E o PCP não queria concorrência no mundo sindical. Portanto, certo, queria que existissem apenas os sindicatos nacionais que estavam organizados na intersindical, enfim, a atual CGTP. Ora bem, isto tinha sido entendido como dar ao PCP a máquina sindical para o PCP dominar o mundo do trabalho, dominar as ruas através da mobilização dos sindicalistas. E o Partido Socialista tinha feito uma enorme campanha contra a unicidade sindical, ao ponto, achando que deveria haver em Portugal também liberdade sindical. Há liberdade de partidos, porque é que não há liberdade de sindicatos? Porque é que as pessoas não podem constituir sindicatos? Ora bem, tudo isto criou espaço para Spínola, porque de repente estes partidos que estão descontentes com a esquerda militar, o Partido Socialista, querem um outro interlocutor militar. E o outro interlocutor militar é os spinolistas, é o general Spínola. E Spínola aparece imediatamente em janeiro de 1975. Em janeiro ele dá uma grande entrevista ao Expresso, salvo erro a Marcelo Rebelo de Sousa, que é que o entrevista, em que ele se diz preocupado sobretudo com a democracia em Portugal. Penso que não fala da descolonização, fala sobretudo da democracia em Portugal. E nessa altura, dirigentes importantes do Partido Socialista, não Mário Soares, mas outros dirigentes, começam a frequentar a casa de Spínola em Massamá, vão lá frequentemente, e parece haver uma grande sintonia entre o que diz o general Spínola e o que diz os socialistas, o Partido Socialista. Portanto, parece haver uma grande... Isto é, Spínola também diz que é pelo socialismo em liberdade, socialismo em democracia, isto é, usa até a linguagem do PS. Nas Forças Armadas, Spínola também está, digamos, a recuperar a sua influência. Há eleições para os Conselhos das Armas no princípio de março de 1974. Estes Conselhos das Armas são conselhos de cada uma das armas, quer dizer, de cavalaria, artilharia, infantaria, portanto, as armas, são conselhos técnicos em que só podem votar e concorrer para membros destes conselhos os oficiais do quadro permanente, e os spinolistas ganham estas eleições. Isto é, os spinolistas começam a ganhar estas eleições. O que quer dizer? Quer dizer, começa a surgir que nas Forças Armadas os spinolistas já começam a ter mais influência do que a esquerda militar, apesar da esquerda militar, isto é, a Comissão Coordenadora do MFA, estar no governo,
estar no Conselho dos 20, portanto, ter esta influência toda, mas já não parece ter a mesma influência nas Forças Armadas. Isto, obviamente, deixa a esquerda militar muito nervosa, até porque a própria esquerda militar está a começar a dividir-se. Certo. Bom, essa divisão, agora temos a divisão do nosso programa, depois voltamos a essa, é um pequeno intervalo. Até já. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte de E o Resto da História. Rui, tu estavas a dizer que a esquerda militar estava a ficar nervosa com Spínola, apesar de ele estar em Massamá, mas mais ativo do que poderíamos supor. E com muitas visitas importantes. E porque na própria esquerda militar estava a aparecer divisão e tensão. Isso desenvolve-se à volta daquilo que vai ser chamado o Plano Mel-Antunes, que é um plano económico. Isto é uma série de medidas económicas para um país que está numa situação preocupante no princípio de 1975 em termos da sua economia, com uma inflação muito alta, começa a haver desemprego, etc. E, portanto, há um plano económico que o Major Mel Antunes, ministro sem pasta, é encarregado de fazer esse plano económico, e ele faz um plano económico que basicamente ainda respeita a economia de mercado e a iniciativa privada. Portanto, enfim, dá um grande papel para o Estado, mas ainda respeitando a economia de mercado e a iniciativa privada. E isso desgosta uma parte da esquerda militar, sobretudo aquela que está alinhada com o PCP e com o primeiro-ministro Vasconcelos, que não aprecia muito. Isto é uma coisa de bastidores, mas que não aprecia muito este plano económico. Porquê? Porque acha que talvez se pudesse avançar já para o socialismo. Nacionalizações, expropriações, ocupações, talvez já se pudesse lançar isso, mas o plano económico de Mel Antunes aparentemente não está a prever isso. Portanto, a esquerda, reparem, a esquerda militar verdadeiramente não é homogénea, como se vai ver em 1975. Ela está unida em quê? Está unida contra Spínola e na questão do ultramar. Mas tirando esses dois fatores, praticamente tem ideias muito divergentes sobre o que fazer no país. Entre Mel Antunes e Vasconcelos, como se vai ver em 1975, há um abismo. Quer dizer, o abismo entre Mel Antunes, que tem também ideias socialistas, mas acha que tem de se respeitar a democracia, o pluralismo, que Portugal é um país da Europa Ocidental, e Vasconcelos e o PCP, que acha que se pode ir muito mais longe, que se pode fazer em termos de socialismo, em termos de implantação de um modelo socialista em Portugal. Portanto, eles unem-se em relação, estavam unidos em relação ao ultramar, mas estão divididos em relação ao modelo político e social para Portugal. Querem todos o socialismo, mas não exatamente da mesma maneira, e isso é fundamental. Portanto, mas está-se a começar a notar isso no princípio de 1975, em fevereiro, março de 1975. Ora bem, o que é que isto sugere? Este é que é o ponto. O que é que isto sugere em relação, por exemplo, a Spínola? O que sugere em relação a Spínola é que ele tem todas as razões para estar quieto. Isto é, para não fazer nada, quer dizer, para esperar, porque aparentemente a corrente da opinião está a começar a ir a seu favor, ao contrário do que tinha acontecido em 1974. Ainda para mais, em fevereiro de 1975, o Presidente da República, o General Costa Gomes, tinha anunciado eleições para a Assembleia Constituinte em 12 de abril de 1975. Ora bem, o próprio Spínola tinha dito, ainda quando Presidente da República, no verão de 1974, no ano anterior, tinha dito ao embaixador americano que estava à espera de eleições, porque as eleições iriam revelar, segundo Spínola, que o PCP era uma pequena minoria em Portugal. Portanto, porque o embaixador americano estava com medo que o PCP ganhasse as eleições, e ele diz, está doido, o PCP vai ter... Certo. E ele diz, vai ter para aí 10%. Certíssimo. É mesmo, diz Spínola. Spínola aí conhecia o país, um país conservador, um país anticomunista. E, portanto... Vamos esperar por eleições, já estamos a ganhar os Conselhos das Armas. As eleições estavam marcadas para os spinolistas estão a ganhar o Conselho das Armas. O PS tem uma grande sintonia com o Partido Socialista. As eleições estão marcadas para 25 de Abril. Não é para 25 de Abril, para 12 de Abril ainda. Para 12 de Abril de 75. É depois. Para 12 de Abril de 25 de Abril foi só depois de 11 de março? É só depois de 11 de março. Portanto, para 12 de Abril de 1975. Portanto, vamos estar todos quietos.
Quer dizer, o tempo está a correr, portanto, do ponto de vista de Spínola, o tempo está a correr a seu favor, está a correr contra os seus adversários, portanto vamos ficar à espera e eles vão acabar por perder. Portanto, a questão aqui é saber porque é que Spínola não ficou quieto, quer dizer, porque é que ele não ficou quieto, quer dizer, porque é que tomou aquela iniciativa no dia 11 de março. Bem, o que se passou de facto não é muito claro. E o que há é muita tensão. Há muitos rumores, há muitas conspirações. Porquê? Porque a desconfiança faz com que ninguém esteja certo que o lado contrário vá respeitar as regras do jogo. Isto é, Spínola pode dizer, bem, convém-me estar quieto, mas será que os outros vão estar quietos? Será que ao estar quieto vou deixar os outros darem um golpe de Estado? E de facto os outros, a esquerda militar, vai depois confessar que está a preparar-se para um golpe de Estado. Mas claro que diz que está a preparar-se para um golpe de Estado se Spínola avançar para um golpe de Estado. Quer dizer, portanto, cada um deles está a preparar conspirações para o caso do outro avançar com um golpe. Portanto, toda a gente está a preparar um contragolpe, digamos assim. Mas toda a gente está a conspirar. E, portanto, trata-se de saber quem é que vai perder a calma primeiro. Quer dizer, quem é que vai sair primeiro, como aquilo que se diz. Sim. E sair primeiro tem uma desvantagem aqui, curiosamente. Porquê? Porque sair primeiro é sair da legalidade. E quando se sai da legalidade, em termos das Forças Armadas, as Forças Armadas tendem a maior parte dos militares tende a atender àquilo que está. Quem toma uma iniciativa tende a ficar isolado e só tem vantagem se de repente conseguir ganhar imediatamente. Então aí começa-se a juntar muita gente. Mas ao princípio fica numa posição muito perigosa, que é numa posição de isolamento. É o risco que correram os militares de Abril em 1974, no 25 de Abril. Quer dizer, podiam ter ficado sozinhos, como os das Caldas da Rainha em 16 de março de 1974. Portanto, há este grande risco. Portanto, há uma vantagem em deixar os do outro lado avançarem. Isso, aliás, vai-se ver depois no 25 de novembro de 1975, em que que toda a gente está à espera que o outro lado avance para depois dizer sublevaram-se, deram um golpe, nós representamos a legalidade, vamos expor a legalidade. E mais uma vez aí, quem ganhou foram os segundos, não é? Os que saem depois os que saem, acabam porque têm uma vantagem, porque podem aparecer como nós vamos repor a legalidade. Nós somos os defensores da legalidade perante alguém. Março, como no 25 de novembro. Tem essa coincidência. Tem essa coincidência. Não é bem a coincidência, há aqui uma arte. Portanto, a arte aqui da conspiração é arranjar uma conspiração que leva outra conspiração a sair primeiro. Quer dizer, portanto, esse é que é o ponto. E porquê é que Spínola mordeu o isco? Eu acho que Spínola tem a ideia que a 28 de setembro provavelmente perdeu a presidência da República porque não tomou mais iniciativa. Isto é, o outro lado passou-lhe a perna em termos militares. E talvez pensasse que o outro lado estava a conspirar e que ele não podia correr o risco de esperar pelas eleições, porque provavelmente a esquerda militar iria fazer qualquer coisa antes para impedir as eleições, para não haver eleições. E depois já seria demasiado tarde para ele avançar. E, portanto, deve ter estado nesta dúvida. E depois, claro, estava rodeado por gente que achava que se devia esperar. E também tinha gente à sua volta que achava que não se podia esperar, que eles vão dar o golpe amanhã, eles vão tomar o poder amanhã, então, o Sr. General tem de ser agora, temos de sair já, etc. E, muito provavelmente, essa história das matanças da Páscoa, das conspirações, deve ter sido um dos rumores, quer dizer, que correram e que podem ter chegado a criar um ambiente à volta de Spínola do género, ou o senhor dá o golpe amanhã, ou o senhor dá o golpe amanhã, ou no dia seguinte já estamos todos presos, ou encostados à parede, ou fuzilados, ou uma qualquer coisa assim. E, portanto, é assim que, muito provavelmente, no meio deste caos, isto é muito fácil agora dizer, não foi hábil, ou coisa assim. Bem, nós estamos numa situação absolutamente caótica de má informação. Spínola não sabia o que nós sabemos hoje, quer dizer, e, portanto, devia estar a receber informações de que o outro lado, a esquerda militar, estava a organizar-se, estava a contar espingardas, estava a fazer coisas, e muito provavelmente que ele estava a ficar para trás, e é assim. Mas o que é que ele decide fazer na prática? Na tarde do dia 10 de março, na tarde do dia 10 de março, ele é convencido a ir para a base aérea número 3 em Tancos,
portanto sai da sua casa de Lisboa, vai para a base aérea número 13 em Tancos, estabelece-se lá, reúnem-se cerca de meia centena de oficiais, de várias armas que se lhe juntam ali, fazem uma espécie de Estado-Maior. O que é que ele queria fazer? Nós sabemos o discurso, temos o rascunho do discurso que Spínola esperava fazer no dia 11 de março, depois de vencer. E esse discurso é um discurso todo sobre a defesa da democracia, contra o totalitarismo, contra o PCP, contra a extrema-esquerda. Não fala de descolonização nem de colónias. Portanto, para Spínola isto já era, ao contrário que depois o PCP vem dizer, para Spínola isto já era um assunto também encerrado. Isto é muito importante. Quer dizer, ele já tinha dado isso por encerrado e provavelmente isso até ele sabia que isso era importante dar aquilo por encerrado para ter o apoio das Forças Armadas e, sobretudo, trata-se. Portanto, é um bocadinho o discurso que Spínola já tinha feito no dia 30 de setembro. Eu quero cumprir o programa do MFA de 25 de abril de 1974, que está a ser traído pela esquerda militar em sintonia com o PCP. Aliás, é o que os oficiais, todos os oficiais do 11 de março, os que são presos por conspirar com Spínola, todos eles dizem o que é que os senhores queriam fazer. Nós queríamos restabelecer o programa do MFA, isto é, que o objetivo das Forças Armadas em Portugal é estabelecer uma democracia pluralista, entregar o poder aos civis e deixar depois a população escolher o seu modelo de sociedade. É isso que nós queremos. Não era o regresso do Estado Novo. Não era nada o regresso do Estado Novo, como depois o PCP vem dizer, que ele queria restabelecer o fascismo. Bem, Spínola tinha derrubado o Estado Novo em 25 de abril de 1974, não se tinha dado a este trabalho todo para depois restabelecer coisas. Portanto, mas ele está na base de Tancos e o que é que ele está na acontece? base de Tancos com esses oficiais e o que eles planeiam, aparentemente eles têm muitos contactos em várias unidades, com pessoas que dizem que vão sair para apoiar Spínola, outros que eles acham que vão sair, quer dizer, portanto é isso aquilo que eles planeiam é um ataque àquilo que é, essa é a principal iniciativa, ou pelo menos foi aquela que foi concretizada, um ataque àquele que é um dos principais bastiões militares da esquerda militar em Lisboa em 1975, que é o Regimento de Artilharia Ligeira número 1, que fica ali nos Olivais, ao pé do aeroporto, que também é uma situação estratégica importante. Portanto, isso é considerado um dos principais bastiões da esquerda militar e, portanto, aquilo que aparentemente se planeia é, primeiro, um ataque de aviação a este quartel do Regimento de Artilharia Ligeira número 1, portanto, é um ataque com 2 aviões apenas, portanto, vêm mais aviões, mas só 2 aviões é que vão disparar, quer dizer, para intimidar, é sobretudo para intimidar, é uma operação de intimidação, e depois a tentativa de ocupação do quartel por companhias de paraquedistas, cerca de 40 paraquedistas que são transportados de helicóptero imediatamente e depois mais 100 e tal que veio num avião Nord Atlas, portanto, vindos da base de Tancos, aterra na Portela, que fica ali ao lado do quartel do RAL 1 e depois tentam ocupar o RAL 1. Portanto, esta é uma das... É a missão que verdadeiramente é levada a cabo na manhã de 11 de março. Não, há mais coisas. Há outras unidades que deviam ocupar a emissora nacional, ocupar a RTP, ocupar uma quantidade de coisas e que não... Era efetivamente um golpe de Estado, não é? É uma tentativa de... Bem, sim, é um golpe de Estado, embora eles digam que não estão a dar um golpe de Estado, estão a tentar restabelecer a disciplina, restabelecer o programa do MFA. E de facto, cria-se uma situação extremamente equívoca que se vai ver no caso do RAL 1, portanto no RAL 1 é cercado pelos paraquedistas, mas depois verdadeiramente não há combate, tanto o comandante das operações no RAL 1, que é o Major Diniz de Almeida, e o capitão e o comandante dos paraquedistas, que é o capitão Sebastião Martins, em determinado momento decidem por volta portanto a operação começa por volta das 11 da manhã com um ataque dos aviões T6, que faz um morto,
o soldado Joaquim Carvalho Luís, e depois o cerco, mas a partir, por volta da 1 da tarde eles decidem que vão falar. E essa conversa é feita perante as câmaras da RTP, portanto é filmada, e aquilo que eles e há logo um contraste muito grande, porque os paraquedistas dizem: nós estamos aqui a ocupar esta unidade militar por ordens do Presidente da República, o General Costa Gomes. E o Dinis de Almeida diz: e eu estou aqui a defender esta unidade militar por ordens do Presidente da República, o General Costa Gomes. Eles dizem: bem, então temos aqui um problema, quer dizer, ficam ali na conversa, com os civis todos a dar palpites à volta, porque isto está rodeado de gente, a dizer: acho que vocês não deviam fazer nada disso, acho que deviam fazer aquilo, portanto toda a gente a dar as suas opiniões, e eles ali no meio a dizer: bem, mas então temos de resolver isto, então os nossos superiores, como eles dizem depois, então os nossos superiores têm de se entender, quer dizer, não vamos estar aqui portanto, o equívoco é claro, quer dizer, isto é, todos estão sob instruções das mesmas autoridades militares. O que é que isto quer dizer? Isto pode não querer dizer que estivesse um lado a receber instruções e o outro lado a dizer que recebia instruções. Quer dizer, podem nenhum ter recebido instruções. O que eles estão é convictos que têm o apoio das autoridades militares para fazer o que estão a fazer. Estão ali em nome da legalidade, dos dois lados. Estão os dois lados em nome da legalidade. Portanto, um para defender, o outro para atacar, mas estão os dois a fazer a mesma coisa. Quer dizer, isto provavelmente é uma base essencial para os militares se moverem. E é isso que vai prejudicar a Spínola, porque a partir de determinado momento torna-se cada vez mais claro que é ele que está a sair de fora da legalidade. Sim. Isto é, há muitos mas militares... Mas porquê que o nome de Spínola não aparece nessa conversa? Spínola tinha sequer falado com Costa Gomes? Não, é todas essas coisas que nós não sabemos. Não sabe. Nós não percebemos isso, quer dizer, qual é o papel de Costa Gomes, houve conversa, houve aquelas conversas de meias palavras em que um diz, se eu avançar, mas vê lá, mas tenho o teu apoio, depois, quer dizer, deixar a coisa vaga, sem se perceber, portanto, todos os lados estão a contar com a mesma coisa. Reparem que em 25 de novembro de 1975 também toda a gente conta com o General Costa Gomes, com o Presidente da República. Portanto, eu não estou a dizer que o General Costa Gomes estivesse envolvido em conspirações de um lado e do outro, estou a dizer que é uma figura suficientemente remota para ambos os lados poderem invocá-lo, provavelmente sem estarem nitidamente a mentir, quer dizer, isto é, poderem invocar, e provavelmente, imagina o que é que teria acontecido se Spínola tivesse conseguido triunfar no 11 de março. Será que Costa Gomes, como faz no 25 de novembro, iria aparecer a dizer: sim senhora, eu estou com o general Spínola e está restabelecida a legalidade e eu estou muito contente com isto? Quer dizer, muito provavelmente Costa Gomes era a reputação que tinha e iria estar com quem ganhasse, e portanto iria-se ver quem é que ia ganhar. E dos dois lados também estavam militares que ainda há pouco tempo tinham feito uma revolução. Imagino que alguns tivessem combatido juntos até em África. Não deviam estar não estavam nada com vontade de entrar aos tiros, a matarem-se uns aos outros. Aliás, isso também é verdade no 25 de novembro, que também vem... É algo que marca todo o ano de 75. Isto é, os militares estão muito divididos, mas há uma grande relutância em atacarem-se, quer dizer, porque se conhecem uns aos outros, porque estiveram nas mesmas unidades, porque os do quadro permanente até são quando são da mesma idade, fizeram a escola juntos, quer dizer, e portanto são gente que se conhece há muitos anos. E portanto há muita gente que está no 11 de março na expectativa. Há vários oficiais que vão a Tancos falar com o Spínola, como Salgueiro Maio, da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que é uma das unidades com que Spínola conta. Ele vai lá e não fica convencido. Mas o que é que o senhor quer fazer? Mas com quem? Mas para que é isto? Ninguém percebe porque é que ele está a arriscar o golpe. Isto é, porque é que ele está a correr estes riscos? Quer dizer, ainda para cima, quando Spínola não parece ter os meios necessários para vencer, porque lhe dizem: então, mas quem é que tem? Eu conto consigo. Então, mas com quem mais? Não, mas você chega... Quer dizer, mas não chega. Tudo feito em cima, quer dizer, um bocadinho aquilo não parece muito bem planeado. Mas como é que isso se explica? Porque ao mesmo tempo Spínola tinha aquela ideia de grande militar, um grande ele está a ser arrastado, quer dizer, ele não está, reparem, ele está na posição, não, é que isto não é um golpe de Spínola, quer dizer, isto é como ao 25 de Abril. O 25 de Abril, Spínola também entregou o golpe a outros militares, quer dizer, ele quer sempre aparecer como uma figura militar acima do golpismo, não quer aparecer como um golpista. E portanto Spínola, de facto, o ato mais errado de Spínola é este ir para Tancos, quer dizer, o que pode querer dizer que ele estava verdadeiramente, ou à volta dele havia uma verdadeira preocupação com a sua segurança pessoal, porque ele devia ter ficado em casa, ter deixado as várias fações militares lutarem entre si e depois aparecer chamado por elas. Mas ele também dizer, como no 25 de Abril ele também não teve
teve um Otelo nem um Vasco Lourenço para nesta preparar. altura, aparentemente, não terá tido, quer dizer, não terá tido alguém para fazer as coisas por ele e as coisas de uma maneira efetiva ou de uma maneira mais, ou com mais sucesso, ou com mais felicidade. Portanto, Rui, por exemplo, Salgueiro Maia... Eu tenho de interromper aqui, desculpa, o nosso tempo, para quem nos está a ouvir em direto, chegou ao fim. Nós vamos continuar a falar do 11 de setembro, mas terá de ser... Do 11 de março. Desculpem, do 11 de março, mas terá de ser em podcast. Para quem me está a ouvir em direto, até para a semana. Está impecável, está bem? Não precisas preocupar. Ótimo. Então vá. Então, Rui. Então, estávamos... Vamos continuar. Espera aí. Ele pagou? É para continuar, sim. Ele não sabia. Desculpa, sim, isto vai continuar em Vai podcast. continuar agora. Ok. Vamos. Rui, então, Spínola estava, na verdade, bastante abandonado no meio disto tudo. Estava simultaneamente muito influenciado e muito abandonado. É muito abandonado. Exato. Portanto, ele não consegue convencer, e os militares à volta dele não conseguem convencer Salgueiro Maia, também não conseguem convencer outro militar do 25 de Abril com que eles contavam, que era Jaime Neves, o comandante do Regimento de Comandos da Amadora, que também decide não avançar depois de saber que, aliás, a Escola Prática de Cavalaria não avança, portanto ele também não avança. E aquilo que acontece é que é a esquerda militar depois que está a preparar um contragolpe também, que vai tomar a iniciativa. E nessa tarde de 11 de março de 1975 vai, por um lado, desarmar o ataque ao Ralum, por volta das 14h30. Ficam completamente isolados e portanto, acabam os paraquedistas acabam por se juntar àqueles a quem estavam a cercar, portanto, aos militares do Regimento de Artilharia. Acima de tudo, a esquerda militar mantém o controle das rádios e da televisão, que, como se tinha visto no 25 de Abril e no 11 e no 28 de Setembro, era fundamental, não apenas para mobilizar civis, mas também para mobilizar os próprios militares. Isto é, os meios de comunicação de massas eram mais eficazes até do que as próprias comunicações militares. Porquê? Porque dominando os meios de comunicação de massas davam uma aparência de dominar o país. No 25 de Abril isso tinha sido decisivo. No 28 de Setembro também tinha sido decisivo. E aqui vai ser decisivo mais uma vez. Quer dizer, é a esquerda militar que domina a televisão, que domina as rádios e, portanto, dá a impressão que está no controle, que está em controle. Sim. E, portanto, as várias unidades militares que estão a receber comunicações contraditórias de várias pessoas, um que diz avança, não avança, liga à rádio e diz não, quem manda é a esquerda militar, são os tipos que estão na rádio, portanto, são eles que mandam, portanto, vamos estar quietos, quer dizer, não vamos sair. Portanto, isso é decisivo a favor da esquerda militar e, mais uma vez, Spínola fica abandonado, quer dizer, sente-se abandonado e, na tarde do dia 11 de março, toma a decisão de sair do país, de helicóptero, vai para a Espanha, para a base aérea espanhola de Talavera la Real, às 17 horas. O que significa fica ao abrigo de uma ditadura, não é? E, portanto, também não fica muito bem vai visto. Vai para outro país, é o único país que havia ao lado, quer dizer, para onde é que ia, quer dizer... Mas não era uma democracia naquela altura. Mas os opositores ao salazarismo também fugiam para a Espanha, quer dizer, também ficavam ao abrigo da ditadura. Não fugiam para onde, quer dizer, ninguém fugia para o mar, quer dizer, fugia-se para a Espanha, que era onde se podia, para onde se podia fugir. Espanha acolhia toda a gente, é isso? Não, quer dizer, o Spínola entra à força, quer dizer, os helicópteros entram no espaço aéreo espanhol e aterram lá, e tal como os antigos opositores também fugiam para lá, também fugiam para a Espanha. Portanto, tal como a 28 de setembro, a iniciativa falhada de Spínola é aproveitada pelos mais radicais da esquerda militar para fazerem prevalecer as suas opiniões. E é nesse âmbito que na noite de 11 de março, logo na noite de 11 de março, ocorre a chamada Assembleia Selvagem do Movimento das Forças Armadas. De facto, é uma Assembleia presidida por Costa Gomes, pelo Presidente da República. Portanto, nesse aspecto não é selvagem, porque é uma Assembleia do MFA presidida pelo Presidente da República, mas é selvagem no sentido em que entrou quem quis, quer dizer, esteve lá quem quis, quer dizer, aquilo foi o quórum foi flutuando e toda a gente lá andou e decidiram-se coisas. Nós temos hoje uma transcrição
das gravações, porque aquilo foi tudo gravado, temos uma descrição das gravações e aquilo é uma coisa, é preciso ler para crer, porque é do género, quem é que acha que fulano de tal deve ser preso? Eu acho que sim, eu acho que também que sim. Portanto, decide-se da vida e da liberdade das pessoas ali no meio entre conversas, de braço no ar, etc. É assim que se discute os fuzilamentos, de facto. Felizmente prevalece lá, aliás, a gravação não é clara, a gravação é interessante porque a gravação foi publicada há pouco tempo, e havia sobretudo os testemunhos daqueles que lá tinham estado, que eram bastante contraditórios. Aparentemente alguém teria proposto que eles fossem fuzilados, esse alguém, e isso não é confirmado pelas gravações, teria sido alguém que tinha estado envolvido num golpe anterior a 1974, e esse alguém é confrontado por uma pergunta que é: o senhor, por acaso, antes de 74 foi fuzilado? Não foi, quer dizer, e porquê é que agora, depois do 25 de Abril, nós vamos fuzilar aqueles que fazem golpes militares, quando antes do 25 de Abril, sob a ditadura do Estado Novo, as pessoas não eram fuziladas e agora passam a ser fuziladas? Isso aparentemente terá, digamos, prevalecido, quer dizer, para o bom senso e a humanidade naquela Assembleia. Mas, claro, avança-se com um programa socialista que, em 1974, no princípio da Revolução, o próprio Álvaro Cunhal tinha admitido que só poderia ser feito depois das eleições para a Assembleia Constituinte e pela Assembleia Constituinte, isto é, que deveria ser uma vontade do povo português. Agora, mesmo antes das eleições, se avança com a nacionalização dos bancos, a nacionalização das seguradoras, portanto, o plano Melo Antunes é completamente abandonado e, sobretudo, dá-se a chamada institucionalização do MFA. O que é a institucionalização do MFA? É a criação do Conselho da Revolução, mas é a criação do Conselho da Revolução como poder supremo. Isto é, o que é que está a acontecer no 11 de março? O que está a acontecer no 11 de março é, de facto, o começo do chamado PREC, do processo revolucionário em curso. Primeiro, o objetivo dos militares já não é a democracia, não é apenas a democracia pluralista, como no dia 25 de abril de 1974, isto é, criar condições para os portugueses expressarem eleições livres acerca do tipo de sociedade em que querem viver. Já não é isso. É a imposição do socialismo. Mesmo antes dos portugueses dizerem o que é que querem, vai-se impor um socialismo tipo soviético, isto é, com uma economia estatizada. Portanto, esse é que é já o objetivo. Começa-se a falar, sobretudo, do socialismo mais do que da democracia. A democracia começa a tornar-se um objetivo bastante secundário. E depois o próprio poder militar já não é um poder temporário até às eleições, mas é um poder institucionalizado definitivo. Isto é um regime militar. Vai ser um regime tutelado pelas Forças Armadas. Portanto, enquanto em 25 de Abril até a ideia é os militares deram um golpe, vão assegurar o governo durante um bocadinho, mas depois haverá eleições e vêm os civis. Aliás, um primeiro sinal disso é o primeiro governo provisório, que é um governo de civis, a maio de 1974. Agora estamos mesmo num processo de um regime militar com um objetivo de socialismo. Isto faz lembrar nitidamente Portugal, neste momento, faz lembrar um país do terceiro mundo sobre aquelas ditaduras militares com objetivos socialistas. É o que, em março de 1975, se torna um horizonte completamente diferente. No dia seguinte, no dia 12 de março, os soldados do RAL 1 vão assassinar a tiro um civil, António Ramalho Fialho, que, acompanhado da namorada Conceição Santos, que ficou ferida, fora de Mini ver os estragos e fizeram comentários sobre o que é que se tinha passado. Esses comentários aparentemente não teriam agradado quem lá estava, e ele é mandado seguir no seu automóvel, no Mini, e quando arranca, os soldados disparam G3, rajadas de metralhadora em cima do carro, matam-no a ele, ferem a companheira. Isto é filmado pela televisão francesa, passa em todas as televisões europeias, portanto, causa
causa um enorme escândalo, dá a ideia do descontrole, do caos, da violência, em Portugal, quer dizer, uma coisa... Até porque quem dispara faz comentários, não é? Sim, e depois quando é retirado o corpo dele, alguém faz o comentário, não se sabe quem, mas fica gravado. Este já não faz mal a ninguém, e as pessoas a baterem palmas, quer dizer, a multidão está ali a bater palmas a ver um morto, quer dizer, é uma coisa absolutamente... impressionante, quer dizer, de como as coisas se descontrolam e uma revolução que tinha começado com cravos, de repente começa a acabar em tiros, em mortes, e com as pessoas a aplaudir à mesma e todas alegres por aquilo que estava a acontecer. Portanto, cria-se ali um ambiente sinistro, é o caso que conhecemos, mas... as prisões, que são feitas em grande escala também com o 11 de março, e depois os maus tratos às pessoas que são presas e que estão sujeitas às autoridades militares, compõem um ambiente de intimidação, de medo, que leva muita gente, aliás, a fugir do país, e não é apenas os antigos responsáveis do Estado Novo, nem os mais ricos. É muita gente que, por isso, da classe média e até mesmo às vezes trabalhadores, que são apanhados por estas retaliações. Agora, isto não é uma vitória total da esquerda militar e do PCP. O PCP, por exemplo, tem de continuar a aceitar o Partido Socialista, apesar de estar desconfiado que o Partido Socialista estava cúmplice com o general Spínola. Há uma palavra de ordem que se gritava muito neste dia 11 de março, que é: o golpe falhou, o PS disfarçou. Portanto, toda a gente julga, o PCP está convencido que o PS era o partido que estava por trás do golpe. Como o PCP veio disfarçar no 25 de novembro. Exatamente. Há na esquerda militar quem quer iniciar um processo contra Mário Soares. Isto é, quem quer iniciar um processo contra Mário Soares. Cunhal, nesta altura, tem um encontro com Soares, que Soares relata, e em que Cunhal é ameaçador, diz: ou o PS colabora connosco ou vai ser eliminado. Portanto, ou o PS se submete ao PCP, é esse o sentido. Ou o PS se submete ao PCP, ou é eliminado. Quer dizer, acontece-lhe como à direita, como ele diz, acontece-lhe como à direita, é eliminado. Mas a verdade é esta: o PCP não tem força nem para tirar o PS do governo, nem o PPD do governo. Continua no governo. E a esquerda militar, alinhada com o PCP e com a extrema-esquerda, tem ainda de aceitar as eleições, as eleições que já não são a 12 de abril, mas que são a 25 de abril de 1975. É uma coisa que Costa Gomes, o Presidente da República, propõe na tal Assembleia Selvagem do MFA já na madrugada de 12 de março, e é aprovado também na madrugada. Quer dizer, que é a ideia de que o MFA prometeu eleições e agora não pode deixar de cumprir isso. E nas eleições vai ter de aceitar a participação não apenas do PS, mas também do PPD, que continua no governo, e do CDS. O CDS já não tem presença no Conselho de Estado, mas vai também a eleições. Mas também é verdade que tenta limitar o processo eleitoral, impõe uma plataforma MFA partidos, isto é, os partidos são obrigados a assinar um acordo com o MFA, em que se comprometem a uma série que se comprometem a colocar na Constituição portuguesa uma série de artigos consagrar o poder militar, sobretudo. O poder do Conselho da Revolução e o poder da Assembleia do MFA, que fica, portanto, Portugal passaria a ter dois parlamentos, um parlamento civil e um parlamento militar, um regime tipicamente militar. Isso depois não vai acontecer porque o processo revolucionário vai acabar de outra maneira. Mas o 11 de março tem ainda um outro significado, e é talvez um dos significados também muito fundamentais. É que Spínola agora está fora de cena, está exilado, no exílio vai fundar o MDLP, um movimento democrático para a libertação de Portugal, mas está fora de cena. E, reparem, Spínola era o grande fator de união da esquerda militar. Isto era contra Spínola que eles estavam unidos. O ódio a Spínola, sim. Agora não tem Spínola. E isso o que vai fazer é tornar notórias, desagregar a esquerda militar. Entre Melo Antunes, Vasconcelos e Otelo Saraiva de Carvalho, eles vão de alguma maneira representar correntes que se vão entrar em confronto no verão de 1975 e vai dar origem, sobretudo a partir de maio e junho de 1975, àquilo que se chama a crise da Revolução, e que é também um resultado do 11 de março. Isto é, este aparente predomínio do PCP de facto corresponde
um momento em que o PCP deixa de ter aquele apoio da esquerda militar que tinha tido até então, porque há uma parte da esquerda militar que, de repente, até ela começa a ter dúvidas sobre o que é que se está a fazer em Portugal. E o seu principal inimigo tinha sido embora. Muito bem, e assim termina esta edição do Resto da História. Nós voltamos para a semana.